Fala galera, hoje estou utilizando a minha Starlink aqui no sítio, o mesmo plano residencial que eu utilizo na minha casa, na praia, no trabalho, no sítio, e vou te ensinar como utilizar o plano residencial em qualquer lugar, sem precisar contratar o plano móvel. A Starlink já está acoplada aqui no veículo, estou andando a mais ou menos 40 km por hora, vou colocar fazer o teste aqui. Estamos na Freeway, sentido Porto Alegre, hoje está um pouquinho trancado por causa do movimento, do feriado. Então aí está atingindo mais ou menos aí 300, na faixa de 300 MB de velocidade de download, tá? Lembrando que eu estou utilizando a internet plano fixo, a minha não é a móvel, só que eu consigo marcar o ponto que eu quero. Por exemplo, eu estava agora no aeroporto, eu marquei o ponto do aeroporto no meu aplicativo. Então ela funciona no raio de 15 km. Porém agora, como eu estou em movimento, quando eu ultrapassar a barreira do raio dos 15 km, a minha internet ela vai parar de funcionar e eu tenho que marcar um novo ponto. Então eu consigo utilizar onde eu quiser, desde que eu mude o ponto. E isso é ilimitado, eu consigo fazer isso quantas vezes eu tiver necessidade. Por exemplo, hoje de manhã eu estava num trabalho, eu trabalho com drone, estava num trabalho na praia, em Xangri-Lá, eu marquei o ponto que eu ia estar lá executando o trabalho e utilizei a internet lá sem problema nenhum. Então agora eu ultrapassei essa barreira dos 15 km, tá? Eu tinha marcado o ponto do aeroporto onde eu estava utilizando a internet e ela deu essa mensagem que vocês estão vendo ao lado aqui, o print da tela do aplicativo, onde ele diz que a Starlink está offline porque a gente está em movimento. Porém agora eu estou indo para minha residência, eu vou marcar lá como o meu local de ponto fixo e ela vai funcionar lá normalmente. Isso, lembrando, é ilimitado, eu posso trocar quantas vezes eu quiser. E como que eu utilizo ela em qualquer lugar? Eu venho aqui no meu aplicativo em gerenciar assinatura e clico em localização de uso do serviço. A localização de uso do serviço é onde você tem um raio de 15 km para utilizar a sua internet. Quando eu tenho algum trabalho em outro local que seja fora desse raio de 15 km, eu, antes de me deslocar para esse local, ou já chegando lá, eu seleciono a localização. Por exemplo, aqui, vou selecionar aqui a casa da praia. Defino a localização de uso, ele automaticamente alterou a minha localização para esse local, onde eu tenho novamente um raio de 15 km para utilizar a internet. Se eu quiser depois, mais tarde, ir para outro local, eu vou novamente marcar esse ponto no mapa e definir como a localização de uso do equipamento, onde eu vou ter novamente esse raio de 15 km. Porém, tem uma coisa que a gente precisa ficar esperto: se você vai para um local que não tem internet 3G, um local remoto, você precisa, antes de se deslocar para lá, já selecionar essa área, porque se você chegar lá e querer alterar a localização e não tiver internet disponível, você não vai conseguir fazer isso pelo aplicativo. Então tem que já, antes de se deslocar para esse local, já definir como a localização de uso do serviço, que ele vai te alterar esse local para lá e vai te possibilitar usar a internet nesse local. Você precisa ter internet porque ele pede para enviar um código para seu e-mail ou seu telefone. Digita o código e pronto. A localização de uso do serviço já foi alterada e você tem um raio de 15 km para utilizar a internet. Por isso que você precisa ter internet disponível para fazer essa alteração do local. Lembrando que o plano residencial, esse que eu utilizo, custa R$ 184 mais impostos, e o plano móvel custa R$ 450 mais impostos. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilha. Aqui está a nossa Starlink sendo utilizada no veículo. E se você quiser adquirir a sua, adquira pelo nosso link que está aqui embaixo na descrição, que você vai ganhar um mês grátis. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.